só. Crê e trabalha sempre no bem, confiante em ti mesmo e em Deus, tudo passa, tudo se renova, mas o que vem dos céus permanecerá, durará. É nova luz, vem de Jesus Cristo, todo amor é nova luz, vem de Jesus Cristo, todo amor é nova luz, vem de Jesus Cristo, todo amor é nova luz, vem de Jesus Cristo, todo amor. O infortúnio maior é prosseguir, vivendo a privação da fé, sem perceber a luz celeste que se irradia de cada um de nós. Eleva, pois, teu olhar e caminha, luta e serve, aprende, adianta-te, brilha alvorada além da noite, ergue tuas asas rumo ao céu azul. A nova luz vem de Jesus Cristo, todo amor é nova luz, vem de Jesus Cristo, todo amor é nova luz, vem de Jesus Cristo, todo amor é nova luz, vem de Jesus Cristo, todo amor.
Seja bem-vindo a todos, boa noite a todos. Alegria novamente estar com vocês. Boa noite. Boa noite, Silvia. Boa noite, Dona Alvina. Boa noite. Gente, como é gratificante para nós podermos, na noite de terça-feira, com a oportunidade dessa música, dar início aos nosso estudo, às nossas reflexões sobre o Evangelho de Jesus, com essa luz. Que possamos, através do nosso pensamento, do nosso sentimento, nos aproximarmos das vibrações que envolvem todo o nosso planeta, vibrações de amor, de paz, de esperança e de fé. Observemos que essa noite, a nossa canção escolhida não foi por acaso. O tema dessa noite é a fé que transporta montanhas, o poder da fé. Então, que possamos, dentro do nosso entendimento, nos aproximarmos e fortalecermos a nossa fé em direção ao alto, em direção aos ensinos de Jesus e praticá-las no nosso dia a dia. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, então hoje nós vamos estudar o capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. O poder da fé. Quando veio até o povo, um homem se aproximou dele, lançou-se-lhe de joelhos aos pés e lhes disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que está lunático e sofre muito, porque ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu o apresentei aos vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei-me aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança, que foi curada no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e disseram: Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Jesus lhes respondeu: É por causa da vossa incredulidade, porque eu vos digo em verdade, se tivesses fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. São Mateus, capítulo 17, versículo de 14 a 20. No sentido próprio, é certo que a confiança nas próprias forças torna capaz de executar coisas materiais que não se pode fazer quando se duvida de si. Mas aqui é unicamente o sentido moral, que é preciso entender estas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade. Uma palavra que se encontra entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas, os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são outras tantas montanhas que barram o caminho de todo aquele que trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos nas pequenas como nas grandes coisas. O que é vacilante dá a incerteza, a hesitação de que se aproveitem aqueles que se quer combater. Ele não procura os meios de vencer, porque não crê poder vencer. Que assim seja, Senhor Jesus. Bom, meus irmãos, meus amigos, hoje nós estamos falando da fé
o poder da fé. O que é a fé? A fé se traduz pela confiança, acreditar que se tem em Deus, em nós mesmos, a certeza de atingir o fim providencial. A fé, para ser poderosa, tem que ser sincera, verdadeira, humilde. E nós temos que estudar, buscar no estudo, vivenciar o Evangelho de Jesus, para que a nossa fé ela seja uma fé sincera, raciocinada. O que impediu os discípulos de curar o menino foi a falta de fé. Embora eles tinham boa vontade, eles tinham tudo para fazer, mas eles não conseguiram, porque faltava confiança, como demonstrou Jesus. Jesus, quando ele usa montanhas, né, a fé transporta montanhas, quer dizer que a montanha é as nossas dificuldades que nós temos para combater as nossas interioridades. Então, nós temos que ter a fé sincera, a fé viva em nosso Pai Celestial, em nosso Mestre Jesus. Então, essa é a fé que nós temos no nosso dia a dia, através das nossas vivências, através dos nossos estudos, nós vamos fortalecendo a nossa fé. E é isso. O que me coube a estar pesquisando sobre essa questão da fé, o que mais me impressionou, eu gosto muito desse livro, Parábolas e Ensinos de Jesus. É um livro muito antigo, ele foi organizado por Caibar Schutel, isso no começo do século passado. Caibar, nós sabemos, conterrâneo de Matão, espírita, foi o primeiro prefeito de Matão, trabalhador da doutrina, construiu inúmeras obras. E essas obras que ele pôde ali organizar, ajudar na população, só demonstra a fé sincera que ele tinha, que ele tem. Porque como espíritos imortais, devemos já utilizar sempre o termo correto. Nós somos, nós temos, nós estamos, tudo no presente. E quando eu fui procurar um pouquinho mais sobre essa questão da fé, tem alguns trechos, algumas lições, alguns textos, com alguns subtítulos. A fé e o amor, salvação pela fé, ressurreição, o espírito e a fé. São alguns roteiros de trabalho que ele organizou, falando especificamente da fé. Meu livrinho é bem velhinho, e às vezes pode até soltar folha, mas livro bom é aquele que é usado, que é lido. E no finalzinho do nosso comentário, eu vou falar um pouquinho sobre esses três textos. E aí, quando minha mãe leu essa passagem, né? Essa passagem, ela vem com essa parábola de transportar montanhas. E falando também da questão de um rapaz que o pai trouxe, o pai estava desesperado, e trouxe para que os apóstolos de Jesus pudessem ali auxiliar. O termo utilizado foi lunático. O rapaz, ele estava lunático, né? Ele estava numa situação fora da normalidade. E levando aos seus discípulos, eles não conseguiram ali dar o auxílio necessário naquele momento a esse rapaz.
E Jesus indagou, né? E o pai foi atrás de Jesus, foi conversar com Jesus, foi ter com Jesus. E Jesus falou, sim, né? Que Jesus auxiliou, né, o rapaz, na verdade, expulsou os demônios, no caso, o termo que foi utilizado ali no Novo Testamento. Sabemos hoje, através da doutrina espírita, que não é esse termo que deveríamos utilizar, né? Essa criança, esse jovem que estava lunático, na verdade, ele estava passando por um processo obsessivo. Através da doutrina espírita, já temos esse conhecimento. Ele estava a passar por um processo obsessivo. Os processos obsessivos são de vários graus. E com isso, o espírito obsessor que estava ali, influenciando o jovem, foi afastado, né? Foi doutrinado, foi encaminhado por Jesus para um auxílio também. Porque falta-nos caridade quando falamos de obsessores no sentido mais triste, colocando sempre o mal, esquecendo que esse obsessor nada mais é que um irmão nosso, que está passando por um momento, que está na linha de um mal entendimento, provocando o sofrimento. Mas sabemos também, como espíritas que somos, por estudarmos o espiritismo, termos a convicção que está passando por um momento e vai sair desse momento. Porque está também num processo evolutivo. Até porque Deus, que é todo bondoso, todo caridoso, todo perfeito, não estaria criando filhos diferentes, não estaria criando filhos obsessores para obsedar outros filhos seus. Então, não seria lógico esse raciocínio. E continua, né, falando dessa passagem, que nada mais é esse espírito que não despertou ainda para o bem, não despertou ainda para o amor. Mas, colocando a questão da compaixão que nós temos que ter, muitos de nós nos falta ainda essa compreensão. Mas vamos alcançar, porque esse é o nosso objetivo da noite. Bom, aí fala-se, quando Jesus explica, porque os discípulos ficaram ali indagando, por que nós não conseguimos afastar esse mau espírito, esse espírito que está em situação errada de entendimento? E Jesus disse, né? Porque eles faltavam a fé. Porque eles faltavam a fé. Então, os discípulos naquele momento estavam tendo todos os ensinamentos com Jesus, diretamente de Jesus. Mas só a partir do momento em que Jesus teve todo o processo da crucificação e pôde aparecer, né, voltar, trazendo os seus ensinamentos no formato com perispírito, é que os seus discípulos entenderam e passaram a compreender essa fé. Às vezes teve aquele choque necessário para compreender esse processo de fé. E ainda continua que naquele ensinamento que quando tivermos fé, podemos transportar uma montanha daqui a colar. Para Jesus, o Evandro vai entrar um pouco mais nessa questão, mas só para iniciar, para Jesus seria possível isso. Jesus organizou toda a constituição da Terra. Jesus é um espírito puro e conhece todas as ciências. Ele poderia modificar os átomos, poderia colocar uma montanha daqui a colar. Ele poderia, sim.
Mas Jesus não veio trazer, não veio se promover. Jesus veio promover o bem, o amor. Jesus, ele veio nos mostrar essa questão de transpor as dificuldades que temos em nós, modificarmos essas dificuldades. E com relação à questão da fé ainda, temos muita fé insegura. Nós temos que mudá-la, colocar com fé sólida. É aquela fé que ensina, que espera, que tem calma, que tem paciência, que tem resignação, que é ativa, que sabe alcançar seus objetivos. Porque muitos de nós, às vezes, desistimos no primeiro obstáculo. Pouca fé. Homens de pouca fé. Mas quando temos essa fé sólida que temos que adquirir, o desânimo, ele passa a ser assim, ficar longe de nós, né? E nós combinamos os horários, porque a gente anda um pouco passando do tempo combinado, então nós temos que ser mais centrados. Como eu disse, nesse livro que eu pude pesquisar, tem uma passagem justamente da salvação pela fé, num dos trechos, que diz: a fé é o maior tesouro da alma. A fé é a grande luz que ilumina nosso destino, que enriquece a nossa inteligência, exalta o nosso coração. A fé é o emblema da perfeição. É pela fé que atingimos todo o poder. E, para finalizar a minha parte, eu passei agora à tarde uma questão de fé no finalzinho desse livro, que diz para o Evandro mesmo, não sei se você vai falar dessa parte que eu conversei com você? Pode dar a introdução, pode fazer a introdução. Essa parte que diz que quando nós atingirmos toda a questão, que o Espiritismo ele vem mostrar essa fé racional, porque quando não temos a racionalidade sobre as questões da vida, nos frustramos. Então, o Espiritismo traz essa fé racional. E ainda fala, que lhes falta a fé para o raciocínio. Falta-lhes o critério que nasce da mesma fé. Falta-lhes a verdade para melhor se guiarem na trilha do dever imposto por Deus. Então, nós temos que trazer uma fé raciocinada. É o que o Espiritismo traz para nós. É o que o Espiritismo nos ensina a fé racional. Essa era a minha parte de estudo. Dando continuidade aí ao capítulo 19, o item que me chamou a atenção foi o 5, né? Que o poder da fé recebe uma aplicação direta e especial na ação magnética. Por ela, o homem age sobre o fluido, o agente universal, lhe modifica as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Por isso, aquele que há um grande poder fluídico, normal, junta à fé ardente, pode apenas, pela vontade dirigida para o bem, operar esses fenômenos estranhos de cura e outros que outrora passariam por prodígios, e que não são, todavia, senão as consequências de uma lei natural. Tal motivo pela qual Jesus diz aos seus apóstolos: se não curastes, é que não tinhais a fé. Dentro dos estudos, o que nós observamos? Nós observamos o quanto, né, o nosso governador, né, da Terra, nosso irmão maior Jesus, nos orientou a esse respeito, né? Indagando que poderíamos, né? Vocês poderiam ter curado, sim, certo?
E comparando com uma fé assim, mínima, né, em relação ao grão de mostarda. Um pouquinho, se vocês se esforçarem, vocês poderiam ter, né, afastado momentaneamente ali o espírito obsessor, o espírito que estava contrário à lei de amor, né, que estava prejudicando ali o livre-arbítrio, aquele nosso irmão, né, e o pai estava desesperado. E Jesus, o que nós observamos? Conhecedor, já, né? Como a Silvia colocou, da constituição do nosso planeta e da constituição nossa física. Lembremos, né, que a constituição do planeta Terra, a constituição do nosso corpo é favorável ao planeta Terra. Em outros mundos habitados é assim também. Ou seja, aquele mundo habitado, a constituição do espírito que habita aquela atmosfera, ela está relacionada com o corpo, né, daquele espírito, no caso, o corpo mais fluídico, né, menos denso, igual o nosso, porque aquilo que ele já não precisa mais desse tipo de alimentação que a gente precisa, que nos oferece energia. E em se tratar dessa energia, nesse item 5 que nós falamos, o que nós observamos? Essa ação magnética, eu estou adentrando um pouquinho no lado da cura, né? Então, ou seja, o que no caso seria a cura? Essa modificação, né, de pensamento, modificação, o Espiritismo fala sobre centros de força, né? Então, dos nossos centros de força, né, que vai atingir o quê? Vai atingir moléculas. Tudo isso daí, Jesus tinha esse conhecimento, né? Ele tinha todo esse cabedal de conhecimento, ele sabia como atuar. E é claro também, o que ele colocava para nós em relação à nossa fé, né? A tua fé, em relação à cura e em relação à fé. A tua fé te curou, ou seja, fortalecendo em nós a nossa condição de filhos de Deus, ou seja, nós mesmos, né, podemos modificar aí, né, a nossa saúde, né, ou em relação à doença. Então, nós mesmos somos responsáveis. É muito interessante essa questão da nossa responsabilidade, ou seja, esse autocuidado, esse autoamor, esse autorrespeito, porque a gente fortalecendo isso, se conhecendo, o que vai acontecer? A gente também vai enxergar o nosso próximo com todas essas possibilidades de autorrespeito, de autocuidado, de amor ao próximo, né? Que é o grande ensinamento, essa percepção, né, quanto mais rápido aí, esse entendimento, esse sentimento para conosco, para com o nosso próximo, né, mais próximo a gente vai estar, né, da lei. Né? Isso vai ter um efeito, vai gerar, né, também dentro da lei, de causa e efeito, a lei, nós vamos nos sentir bem. Então, quando essa cura é proporcionada, né, existe uma própria modificação interna. Então, isso que é interessante. Então, tirou aquela questão do maravilhoso, do sobrenatural, né? Imaginemos que dentro da situação que nós estamos vivendo da pandemia, alguém oferece, né, um irmão nosso oferece uma cura e muita gente é curada. O que acontece? Aquela pessoa vai atrair muitos seguidores, porque eles estão ainda com um objetivo da cura física. O que vai acontecer? O que Jesus falou para a pessoa? Olha, vai, mas se você continuar com esse mesmo comportamento, o que vai acontecer? Vai ter o efeito, né? Então, usa a palavra, né, vai, não peques mais. Mas o que a gente sabe? Se você continuar com o mesmo tipo de comportamento que você está, você vai atrair essa mesma situação para você, né? Então, para afastar essa situação, você tem que se modificar. E o que acontece? Muitas vezes isso daí é difícil, a gente, é muito difícil, deixa para depois, né? Então, a gente fica ali ainda estacionário, né? Dentro daquela situação e a gente não se eleva, a gente não se modifica, a gente ainda usa nossas habilidades, nossas capacidades, nossa potencialidade de espíritos eternos, né? De criaturas, né? A qual Jesus está muito bem explicando. Até interessante, eu lembrando aqui, quando a dona Dalvina estava comentando, lendo, falou que os apóstolos foram conversar com Jesus em particular. Então, a gente vê em muitas ocasiões essa conversa ali em particular, mais restrita. O que denota? Denota que eles faziam isso frequentemente, né? Então, as dúvidas, os questionamentos, eles tinham um bate-papo, eles tinham uma conversa, tinham uma orientação, né? Porque eles estavam mais abertos a esses ensinamentos. E nós? Né? Será que quando a gente está lendo, a gente está
pesquisando, quando vem alguma dúvida, alguma ocasião, algum fato acontece, como que a gente está usando a nossa fé, como que a gente está usando, né, os ensinamentos, como a gente está se apropriando desses ensinamentos para o nosso equilíbrio. Não quer dizer que a gente é melhor que o outro, não. A questão, esse conhecimento, como a gente está usando o conhecimento espírita, tá, em favor desse autoconhecimento e em favor do nosso próximo, como acontece nas nossas reuniões. Como a Silvia muito bem lembrou, em relação à obsessão, né, então nós temos as nossas reuniões, atualmente ela está interrompida, né, pelo fato da aglomeração, tá, com todo o respeito às leis também humanas, né, nós temos, né, mas ela acontece, né, esse esclarecimento dos nossos irmãos que ainda contrários, né, à lei de amor, que estão próximos a médiuns, né, próximas pessoas sensitivas, pessoas que têm essa percepção do campo espiritual. O que acontece? E muitas vezes não sabem o que está acontecendo. Então vão até a casa em busca de um auxílio, em busca de uma orientação, e a nossa orientação é para tanto a parte espiritual, né, o nosso irmão, criatura, filho de Deus, e a parte, e o irmão que está encarnado, né, orientando ele sempre o Evangelho de Jesus, os dois. Né? E esses nossos irmãos, ele enxergando o campo espiritual, que muitos não têm nenhum conhecimento, acham que morreu, está esperando, né, vir para o inferno, o purgatório, está esperando alguma coisa acontecer, e não tem aquele sentimento, né? E quando ele desperta, mais uma vez em relação também à sua fé, à sua crença, à sua condição de filho de Deus, ele consegue enxergar melhor aquele ambiente onde ele se encontra. E recolhido, bem recebido, né, nesse campo espiritual que existe, a qual estão esses nossos irmãos, né, Jesus, e Chico, e vários outros aí, irmãos, tanto em relação ao espiritismo, quanto todos nós, criaturas, né, que vamos passar, né, por esse processo aí, de esse afastamento do corpo físico, e retornar à espiritualidade. Certo? Então, que nós possamos, através desses estudos, fortalecer a nossa fé com entendimento dentro do processo de cura, né, dentro do processo da questão das dificuldades do dia a dia, né, enxergando isso como oportunidades e de engrandecimento, de grande, né, crescimento. E lembrando também, às vezes a gente está colocando em relação à fé, valorizando muito, o que acontece? Nós sabemos que as ciências que, né, nós estudamos, o que acontece? Ajuda o espírito a se elevar em conhecimento, em ciência, né? Então é muito importante, tá? Então nós temos a parte aí em relação às curas, né? Aos medicamentos, é importante também, certo? Mas toda essa modificação em relação àquilo que Jesus trouxe para conosco, a sua fé pode renovar, né? Isso também acontece. E trabalhando junto é muito mais interessante, né? É muito mais interessante, muito mais benéfico, né? Isso é importante para nós, para o nosso crescimento, para a nossa evolução, tá? Então, eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade de estar retornando para mim e para Dalvina. Obrigado. É isso aí, né? Ter fé. Eu acho que a música foi tão linda. Realmente, vamos ter fé. Vamos ter a certeza que a gente pode modificar nossos comportamentos, nossas atitudes, né, os nossos sentimentos. Dando um recadinho, algumas pessoas estão nos ligando, perguntando sobre as nossas divulgações dentro do nosso Facebook, nos nossos portais de informação pela internet, da questão da evangelização infantil, que estamos fazendo a propaganda. Nós vamos iniciar com a professora Lenise e a professora Luzia, já na primeira semana de abril. Então, quem desejar que seus filhos possam ser evangelizados dentro dos critérios, né, espíritas, nós já estamos fazendo a matrícula. Então, vocês podem nos procurar. Também a questão da campanha que nós estamos fazendo, da arrecadação de potes de sorvete vazios, para que nós possamos fazer a
a nossa fabricação, tanto da sopa fraterna, que é aos sábados, quanto a distribuição nesse momento mais crítico da pandemia, do auxílio alimentação, né, com o Vale Alimentação, com alimentos aos domingos. Nós estamos com essa campanha, aceitando sim os potes vazios, para que a gente possa sim fazer uma distribuição melhor. Também a questão das doações, quem quiser fazer doações, nós estamos aceitando doações de alimento, vocês podem nos procurar também. Então, são esses recados que eu gostaria de passar a vocês na noite de hoje. Então, meu muito obrigada a todos que já estão contribuindo. Nós agradecemos muito mesmo de coração. É isso aí, meus irmãos, meus amigos. Hoje, né, é um dia até triste, né? Nós sabemos quantas mortes tiveram hoje da pandemia. Mais de 3.000 pessoas faleceram no dia de hoje. Então, a gente fica entristecida, né, com a situação, mas sabemos que a morte não existe, a vida continua, e nós aqui também vamos continuar com os nossos corações abertos para receber os nossos irmãos que nos pedem auxílio, que nos pedem ajuda, que nos pedem prece. Então, que nós possamos estar abertos para esses nossos irmãos. Meus irmãos, eu peço para todos colocar o copo com água, a jarra, para que a água seja fluidificada. E também, neste momento da nossa prece, para nós elevarmos o nosso pensamento ao alto, para receber o passe à distância. Então, neste momento, meus irmãos, vamos lembrar, né? Primeiramente, agradecer ao Mestre Jesus, agradecer a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, pela oportunidade que Ele nos dá, que Ele nos concede, que nós possamos estar conectados, juntos, irmãos, amigos, no mesmo vibração, neste trabalho simples, mas com muito amor, com muita humildade, falando do Evangelho de Jesus. Então, neste momento, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, à espiritualidade maior, aos mensageiros de Deus, e implorar a misericórdia de Deus para todos os nossos irmãos necessitados na noite de hoje, aos nossos irmãos que partiram para a pátria espiritual. Pedimos, Mestre Jesus, que eles sejam acolhidos, que eles sejam amparados. Senhor Jesus, pedimos também pelos familiares desses nossos irmãos, que eles sejam confortados, que os irmãos da caridade possam estar ao lado desses nossos irmãos, dando conforto, levando paz espiritual para esses nossos irmãos. Vamos também pensar nos nossos irmãos que estão hospitalizados, meus irmãos. Que Jesus possa abençoar a todos. Que Jesus permita que os médicos espirituais adentrem aqueles hospitais, levando o medicamento, levando a cura a esses nossos irmãos, de acordo com o merecimento e a necessidade de cada um. Senhor Jesus, abençoa a nossa cidade, abençoa os nossos irmãozinhos que estão passando por dificuldades materiais. Abençoa, Mestre Jesus, as mães que ficaram sem seus filhos momentaneamente. Abençoa essas mães, Senhor. Abençoa os seus filhos. Abençoa, Mestre Jesus, os nossos irmãos que neste momento estão com os pensamentos elevados a Ti. As casas de orações, as lives dos nossos irmãos, que estão pedindo, implorando a misericórdia de Ti, Mestre Jesus, para todos aqueles nossos irmãos que estão precisando tanto da sua ajuda,
da tua paz, do teu conforto espiritual. Mestre amado, Mestre Jesus, Mestre amigo, ampara todos, Senhor. Ampara os nossos irmãos que estão nos lares, sofrendo. Ampara aqueles nossos irmãos que estão tão distantes de Ti, Mestre Jesus. Abençoa aqueles nossos irmãos que estão doentes do corpo, mas doentes da alma. Mestre amado, Mestre amigo, abençoa todos os nossos irmãos. Que os irmãos da caridade possam levar o passe a todos os nossos irmãos que haver necessidade nesse momento, que eles percorram a todos os lugares onde haver um irmão sofrendo, que ele receba o alívio e o conforto espiritual. Mestre amado, Mestre amigo, dignai-vos, Senhor, de ouvir as nossas orações, os nossos pedidos, para todos aqueles nossos irmãos que estão necessitando neste momento. Dignai-vos, Mestre Jesus, de ouvir as nossas orações, as nossas preces. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela o guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores espalharem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber das fontes desta bondade fecunda e infinita, que todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor, como o grande profeta Moisés sobre a montanha. Nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho, aonde refletirá o vosso iluminado Espírito. E que assim seja, em nome de Jesus, que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de cada um dos nossos irmãos e em nossos lares. Que assim seja. Obrigado, Mestre Jesus. Que assim seja. Agradeço a todos os meus irmãos que estão conosco nessa noite, que eles recebam a paz, o conforto espiritual. Muito obrigado a todos, meus irmãos. Obrigada. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Quem desejar enviar nome para a prece, nossa equipe vai entrar em concentração daqui a alguns minutos. Podem enviar no PV, no particular, para que a gente possa ali anotar os nomes. Boa noite. Boa noite, meus irmãos. Que assim seja.